Viver bem e morar bem é ser feliz todo dia. Bianchini Imóveis é a felicidade da sua família. A casa dos seus sonhos, aqui você vai encontrar. Bianchini Imóveis, compra, venda, locação, administração e avaliação. Avenida Paraná 1423, em Maringá. Realize o seu sonho, aqui você pode vir pra Bianchini Imóveis. Programa Ponto a Ponto. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa. É uma alegria, uma satisfação estar com vocês aqui novamente. E hoje a nossa entrevistada é a psicóloga Jaqueline Gabris. Ela vai estar falando para nós um pouquinho sobre a questão da saúde mental, os problemas que assolam a humanidade. Ela vai estar conosco daqui a pouquinho após o intervalo. Programa Ponto a Ponto, com Gisele Bianchini. Oferecimento. A exclusividade, praticidade e modernidade terão um novo endereço em Maringá, com áreas comuns para você realmente viver em harmonia com seu estilo de vida, onde cada ambiente foi projetado para que você desfrute confortavelmente de todos os momentos com a sua família. E tudo isso em uma localização de maior valorização imobiliária da cidade. Venha conhecer o Imperium Park Residence e dê-se presente para o seu futuro. Quer alcançar seus grandes sonhos? A Unicesumar vai junto. Quer liderar tendências ao invés de segui-las? A gente dá todo o apoio. Participar de decisões importantes? Aqui você vive experiências do mercado de trabalho. Seja qual for o seu propósito, na Unicesumar você encontra tudo o que precisa para transformar os desafios em grandes conquistas. Aonde você quer chegar? Vai com a Unicesumar. Programa Ponto a Ponto. E já estamos aqui no nosso programa com a psicóloga Jaqueline Gabris. Seja muito bem-vinda, Jaqueline. Nós vamos estar tratando de um assunto muito importante, que é a questão da saúde mental, que assola, milhares de pessoas, a questão da depressão, ansiedade, síndrome do pânico. Seja muito bem-vinda, é uma honra tê-la aqui conosco. Olá, doutora Gisele Bianchini, eu que agradeço o convite. Eu quero primeiramente parabenizar você pelo seu programa, que tem sido aí de grande importância e muito relevante para a sociedade. O seu programa, as pautas que você traz, com certeza ela salva vidas. Amém. A informação salva vidas. Com certeza. A informação é um instrumento valioso, na nossa sociedade, e a gente quer ajudar o máximo possível de pessoas, com conhecimento. Muito obrigada. Jaqueline, fala um pouquinho para nós sobre a questão da saúde mental, das doenças. Ela tem cura? As doenças, por exemplo, a depressão, a ansiedade, síndrome do pânico, tem cura? Quando se trata de saúde mental, tem um pouco de ambiguidade quando falamos de cura, tá? A ansiedade e a depressão, por exemplo, são transtornos mentais, é a doença do século. Inclusive o Brasil é um dos países com pessoas que mais sofrem de transtorno de ansiedade e depressão do mundo. Com aproximadamente 19 milhões de pessoas. Então é muito delicado quando você fala em cura, tá? Sim. Mas, porém, os pacientes com tratamento adequado, eles conseguem criar habilidades para conseguir lidar com sintomas, eles conseguem ter uma melhor qualidade de vida, mesmo que é incurável, eles conseguem ali ter uma perspectiva na sua qualidade de vida. Melhora bastante a qualidade de vida, então, dos pacientes. Mas, como eu falo, a gente tem que muito tomar cuidado com a palavra cura, porque são transtornos ainda muito complexos, tá? Sim. Então, varia muito de pessoa para pessoa. Várias pessoas sofrem de depressão e ansiedade de maneira diferente. Algumas pessoas têm uma melhora, dependendo do que acontece, tem uma recaída. Então, Vai por isso que fala de cada um. isso. Então, a gente precisa tomar cuidado aí com a palavra cura. Mas, mesmo não sendo incurável, as pessoas podem sim conseguir fazer o tratamento adequado, com um profissional de saúde adequado, através de medicamento, através da psicoterapia, através de uma mudança do estilo de vida. Sim. Ela consegue ali obter resultados, ela consegue ir bem no seu trabalho, nos seus relacionamentos, com o tratamento adequado. Porque é um tabu ainda essa questão da depressão, Muitas pessoas, elas ficam até com receio de falar que às vezes está enfrentando este problema, essa doença, e acabam aí se escondendo, não falando para os familiares. É um perigo muito grande, doutora? É um perigo muito grande. Nós precisamos desmistificar,
depressão não é frescura, depressão a pessoa não tá com preguiça, Sim. depressão é uma doença séria, precisa ser tratada, a pessoa precisa ser olhada com cuidado, com empatia. Sim. Você escolhe ter pneumonia? Não. Você escolhe ter um problema no coração? Não. Então você não escolhe ter depressão. Sim. Então a depressão ela precisa ser olhada desse jeito. Eu inclusive tive um caso na minha família, Olha eu só. perdi o meu pai. Na época eu tinha 10 anos, ele tinha 31 anos. Novo. E assim, depressão é algo assim que não tem explicação até hoje, porque como eu disse, são vários fatores. Sim. Mas eu percebi que uma das coisas que mais assim influenciou e prejudicou ele foi a vergonha. Olha só. Foi o tabu, então ele tinha que tomar medicamento, ele não aceitou ter que tomar medicamento. Sim. É como se fosse fraqueza, e não. E para os homens é até mais difícil. Pros homens, eles isso. não choram, né? Os homens, eles, na verdade, a mídia toda, eles ficam, né, com receio, né? Isso, mas você percebe que muda, demonstrar. que muda o comportamento, de repente começa a consumir, fazer um abuso maior de álcool, de drogas. Olha só. Já Eles partem para esse lado, né? Isso. A maioria das Aí vezes. no caso do meu pai, ele parou de tomar medicamento. Ele começou a beber bebida alcoólica, Olha aí só. isso acabou dando esquizofrenia e ele acabou falecendo dentro de casa. Olha que pena. Com 31 anos. Com 31 anos. Muito e novo. aí eu percebi o quanto que a falta de informação É que acaba resultando isso também. A falta de informação, não ter o apoio adequado. Sim. A falta de informação até da família, né? As pessoas têm que apoiarem, né? Até os telespectadores que estiverem nos assistindo precisam ficar atentos realmente aos sintomas, né? As Isso. pessoas não querem trabalhar, às vezes elas querem ficar Isso. deitadas, né? Num quarto Isso, escuro. tanto que no dia Isso. que ele que ele se machucou dentro de casa, que ele acordou tendo alucinação, foi um dia que ele não foi trabalhar. Meu Então Deus. aí, gente, já é um motivo de alerta. Então assim, precisa levar para o hospital. Sim. Porque a pessoa, quando ela tem depressão, quando ela chega nesse estágio de suicídio, ela não responde por si. Então se você conhece alguém, tá em frente, assim, percebe que essa pessoa tá muito diferente, que ela tá no quadro depressivo, leve essa pessoa ao médico imediatamente, né? urgentemente. Porque às vezes o familiar acha que é uma frescura, que não tá com preguiça, né? Então é muito sério, né? Isso. Muito sério. Até, inclusive, a minha mãe ficou doente esses dias, né? A gente foi pro hospital e uma moça, né, tava lá no quarto e ela tomou medicamento para se matar. Uma moça nova, 22 anos, Nossa. né? Formada já. E é o mal do século, realmente. Então, a gente vê que as pessoas, elas querem até tirar a própria vida, né? Quando tá num estágio muito avançado da depressão, né, Jaqueline? Isso, porque a própria depressão em si faz a pessoa enxergar a vida de uma maneira preta e branca. Meu Deus. E ainda mais depois da pandemia, isso se potencializou. Aumentou Principalmente hoje com as redes sociais, porque as pessoas se comparam muito com a vida do outro. Sim. Hoje nas redes sociais nós vemos pessoas postando felicidade, riqueza. Sim. Só que e aí as pessoas se comparam. Realmente, é isso a que tá grama do acontecendo. vizinho é mais verde. Mas só não que sabe aquela que grama é é artificial. É bem isso. É E o sobre problema isso, a das redes comparação. sociais, né? Isso, a comparação principalmente. É. Então as pessoas elas estão perdendo a sua essência, se desconectando dela mesma. Aí ela se perde de si, aí as coisas começam a perder o sentido. Sim. Na verdade, a vida não é um mar de rosas para ninguém. Então, todas aquelas postagens, eles passam que não tem problema, né? Aí a Sim. pessoa acaba, né, numa fraqueza, olhando, porque que fulano de tal tá assim e eu não estou. Aí acabam os conflitos internos, né, surgindo e a depressão aparecendo. Então tem que tomar muito cuidado com essa questão das redes sociais, realmente, né, doutora? Isso. E assim, se você... Assim, porque a ansiedade e a depressão... Eu vou falar da ansiedade primeiramente. A ansiedade é uma reação normal do nosso corpo frente a uma situação de estresse que são ameaçadoras. Sim. Então, o problema em si não é a ansiedade. A ansiedade, inclusive, é indispensável para a nossa sobrevivência. O problema está o quê? Na sua maneira excessiva, de modo descontrolado, com pensamentos obsessivos e com pensamentos catastróficos. Olha só. E aí, a pessoa sofre com o transtorno de ansiedade. Sofre Isso. de medo. Então, todo mundo tem ansiedade. Eu tenho, você todos, tem. né? Todos nós vamos ter ali momentos Sim. de ansiedade. Dependendo se você tem algum evento importante, alguma viagem, um novo emprego. Isso é normal, né? Isso, né? É esperado. Aí, o que não é esperado? A pessoa todo dia, de maneira recorrente, ela não consegue dormir. Olha, ela tem sintomas físicos, isso. Aí, a ansiedade já tomou conta ali. É muita adrenalina,
Imagina um carro com buzina. Ele disparado. A ansiedade é assim, ela dispara não naqueles momentos específicos, ela dispara a todo momento. Aí você fica sempre em estado de alerta. Assim. Isso. Olha só. Aí a depressão todo mundo, então, assim, ninguém é feliz todo dia. Então você, cada um aí vai ter aquele dia que tá mais desanimado, para baixo, triste, chateado. Isso é normal. Isso faz parte do ser humano, porém o que não é normal? O tempo, tá? Então precisa se observar o tempo que essa tristeza tá se instalada. Uma tristeza, fadiga, uma falta de motivação, a pessoa perde a vontade de fazer as coisas, ela vai perdendo o interesse por coisas simples, ela já não quer mais sair de casa, ela já não quer mais se arrumar. Olha só. Porque ela vai realmente perdendo sentido, e aí é preocupante. E aí precisa imediatamente ser levado ao médico e um profissional de saúde mental que é especializado para conseguir identificar, para ir também indicar o tratamento adequado. Tem pessoas que precisam de medicamento, outras só psicoterapia. O mesmo tratamento não funciona para a mesma pessoa. Cada pessoa vai precisar de uma maneira, de uma intervenção diferente. Sim, e os medicamentos ajudam muito, né, doutora? Eles funcionam? Funciona, realmente funciona. Isso, então assim, ainda é um tabu, não tem que tomar medicamento, mas dependendo do caso precisa, só que assim, só o medicamento também não vai funcionar, não adianta você só tomar medicamento e não ter uma mudança no seu estilo de vida. Precisa também ter um apoio social. O apoio social é uma das bases importantes para quem sofre com transtorno de depressão e ansiedade, tanto de familiares, tanto de amigos, tanto da própria sociedade. Tem que ter um apoio muito grande. Precisa, é isso que você está fazendo. Parabéns. Olha. Ai, obrigada. Informar, né? Informar e conscientizar. Tanto para quem sofre, tanto para quem convive com quem sofre com esse transtorno. Para quem convive é até pior, né? As pessoas, elas não sabem como agir, elas não sabem o que fazer. Aí muitas pessoas falam, você tá preguiçosa. Então assim, aí começa a brigar com a pessoa, e isso piora ainda mais o quadro dela. Às vezes ela tá doente, tá precisando de um apoio e ela tá sendo julgada por estar doente. Olha só. Um exemplo. Então os medicamentos, eles funcionam realmente. Não é um tabu, então, porque muitas pessoas falam, é espiritual, jogam tudo pra parte espiritual, não tem nada a ver, né? Cada um no seu quadrado. Tem problemas que são espirituais, tem problemas que são emocionais, tem problemas que são do corpo, o médico cuida do corpo. Não pode jogar só para um lado, o profissional de saúde cuida, espiritual cuida Deus. Então, cada um no seu quadrado. Com certeza. Claro que se eu não tô bem no espiritual, isso pode acarretar em problemas e outras áreas da vida, mas um dos tabus da depressão também é a falta de Deus, é o inimigo. Não, são tabus, né? São tabus. É porque tudo a pessoa começa a generalizar, né? Então cada um tem a sua função. Isso. É muito importante realmente a pessoa ter uma base familiar, ir para uma igreja, isso é fundamental, né? Nós precisamos saber que Deus existe, Ele nos criou, nós precisamos ser gratos e ir para a igreja realmente, né? Com a nossa família. Agora nós não podemos misturar, né? Tem muita gente que já coloca tudo pro lado espiritual, né? Isso, aí tá, assim, não que Deus não cura, Deus cura, nós sabemos disso, eu já tive casos, Deus faz milagres, porém, Deus criou os especialistas para cuidar também. Os instrumentos dele. Então, se você não tá bem, se você tá com depressão, ir na igreja é importante, a fé é importante, claro, mas tem coisas que saem do nosso controle, porque dentro do nosso cérebro é biológico. Não adianta, tem horas que pensamento positivo não resolve. Eu confio, aceito, recebo. Porque essa autoajuda também. Essa autoajuda tem que ser muito realista, tem que ser muito cuidado, né? Então tem que ser de uma maneira realista. Com certeza. E qual seria a outra forma, assim, para estar tratando, além das medicações? É um trabalho em conjunto, tá? Então, quem vai prescrever ali a medicação é o psiquiatra, somente ele pode fazer essa prescrição. Isso, o médico especialista. Aí, de acordo com cada caso. Mas, porém, se a pessoa só tomar o medicamento, ela vai estar o quê? Ela vai estar eliminando ali aqueles sintomas, mas não a causa dos sintomas. Então, ela vai ficar refém do medicamento pro resto da vida. E nós sabemos que um medicamento, ele cura um problema, mas gera outros. Não cura, né? Ele controla um problema e gera outros. Então, não é interessante com que esse tratamento demore anos. Então, precisa o quê? Tomar medicamento, fazer uma terapia,
investir no lado espiritual, investir Sim. em todas as áreas da vida, começar a ter uma vida social, começar a ter objetivos, começar a ter metas, Sim. começar a ter sonhos, porque nós somos movidos a isso. Com certeza. Por que você acorda de manhã? Todos O que são você quer movidos, oferecer para as pessoas? Como você quer ajudar a vida das pessoas? Sim. Como você vai transformar a vida das Tem pessoas? que ter uma meta, né? Isso, e uma outra coisa, às vezes as pessoas estão passando por dor, porque o que é depressão? Ela tá passando por uma dor que ela não tá conseguindo lidar. E aí eu vou entrar numa outra questão que foge um pouquinho aqui do pauta, Sim. mas só para contextualizar. Imagina que você tem uma ferida, tá? Aqui na sua mão tem uma ferida. Aí você vai lá e coloca uma luva. E aí você sai por aí. Aí de repente alguém encosta na sua mão com amor. Aí você fala, ai, você me machucou, tá doendo. Aí a pessoa, não, mas eu não tive intenção de te machucar. Não, você me machucou. Ou às vezes alguém rela por querer, enfim. Mas por que alguém te machucou? Porque tem uma ferida ali que você tá escondendo. Sim. Então não é o outro que te machuca, é você que sente a dor. Então Que não aí, foi curada. Isso, aí é indispensável desenvolver o autoconhecimento para também ajudar nesse processo. Com certeza. É importantíssimo. Existem pessoas também com crises do pânico, né? Medo de dormir. E Isso. até em crianças, né, Jaqueline? Tá sendo bem recorrente aqui no nosso país, no mundo que inteiro, né? criança é muito recorrente. Eu mesmo tinha síndrome do pânico. Olha só. Eu não dormia à noite. Olha. A minha casa era muito simples, eu lembro que não tinha forro, então tinha as fiações, entrava Sim. gato, pulava, barulho Meu de Deus. rato. Aí eu não dormia, a noite pra mim era um terror. Aí Sim. já tinha entrado ladrão, caía a manga do pé, eu acordava. Olha só. Agora, aí assim, mas mesmo eu tendo eu não ia no banheiro de casa sozinha, pra você ter noção. Eu tive crise de ansiedade que eu fui parar no hospital, se eu era criança. Agora de grande não, mas criança eu tinha. Mas assim, que nem eu falo, mesmo eu com todas essas dificuldades quando criança, Deus me deu uma ousadia e eu tive Sim. muita coragem para vir para Maringá. Eu sempre Olha quis só. fazer psicologia, eu sempre quis entender como funciona a mente Mesmo porque humana. seu pai também faleceu Isso, disso, né? mas eu vim de uma família simples, então as pessoas me olhavam de uma maneira muito limitada. Sim. Só que eu sempre acreditei que a gente pode ir muito mais além quando confiamos em nós mesmos. Sim. Então eu queria também mostrar isso para as pessoas. Com certeza. E aí, por isso, eu quis fazer psicologia. Então, assim, eu vim pra... Por mais que eu tinha medo de dormir sozinha, eu vim pra Maringá com 17 anos. Olha só. Saí de uma cidade de 7 para uma cidade aí para mais de 600 mil, né? Sim. Com uma mala, R$150. Olha só. Uma Bíblia, eu vou com Deus. Tô aqui Sim. até hoje. E assim que Então, a as gente pessoas- pode vencer o medo, tá? É uma dica aí para você que está passando por algum problema, às vezes na área financeira, na área sentimental, seja qual for o seu problema, não importa, entrega nas mãos do Senhor. Fazer conforme a Jaqueline fez, né? Ter coragem, ter força, se apegar com Deus, que as coisas vão melhorar, vão acontecer, né? Ter objetivos, ter sonhos. Porque às Sim. vezes você não tá no melhor momento da sua vida, às vezes você não, sabe assim, vai independente dos seus medos. Sim. A gente precisa vencer esses medos, né? Com A gente certeza. precisa ir além, a gente precisa tomar o primeiro passo da nossa vida, a gente precisa desenvolver autorresponsabilidade. Eu sou o único responsável da minha vida e o único que eu posso mudá-la. Sim. Essa O medo é ele algo- paralisa, né? É, O medo a isso. pessoa fica paralisada, Isso é ela algo não que sai do lugar, né? isso, Com medo. E aí a gente fica refém ali do que a gente tá vivendo agora. É como se a gente tivesse preso em uma gaiola, a gaiola tivesse com a porta aberta e a gente não conseguisse ali. Sim. Isso Exatamente. aí. O Jaqueline, fala para nós também essa questão da depressão, ansiedade, porque confunde um pouco a depressão, ansiedade com a crise do pânico, né? Muitas pessoas confundem os três. Distingue para a gente, assim, o que seria realmente, assim, os sintomas, né? Aham. Para a pessoa perceber se ela está realmente com a crise do pânico, se ela está com depressão. Sim. Alguns sintomas de depressão e ansiedade se coincidem, porém, tem sintomas específicos bem diferentes, tá? Sim. Então, na depressão, a pessoa vai ter uma tristeza sem motivo aparente, ali uma tristeza profunda, ela vai perder o interesse por... De viver também, né? Não, ela vai perdendo o interesse de fazer coisas, de sair, de se arrumar, né? Sim. Como disse anteriormente. Ela vai perder a concentração, ela vai perder o foco, ela vai ficando ali sem sentido na vida. Sim. A ansiedade, ela é o quê? Ela a pessoa, ela fica com uma preocupação excessiva. Sim. Um medo, uma preocupação Depressão, ela sente uma tristeza profunda. uma tristeza profunda sem motivo. Olha. A ansiedade é o quê? É uma preocupação excessiva com o futuro. A pessoa que ela sofre de ansiedade, ela sofre duas vezes. Por quê? O nosso cérebro não sabe o que é real
e o que é imaginário. Então, aquilo que eu tô pensando pro meu cérebro é aquilo que tá acontecendo. Então, na ansiedade, a pessoa sofre 2 vezes. Olha só. É uma preocupação excessiva, ela tem muito medo Do futuro. Isso, e aí ela tem muitos pensamentos catastróficos. Meu então, Deus. a síndrome do pânico é o ápice, assim, da ansiedade. A síndrome do pânico é um transtorno de ansiedade. É um dos tipos de transtorno de ansiedade. Onde a pessoa perde totalmente o controle. Tanto que na síndrome do pânico, a pessoa ela tem a sensação que ela vai morrer mesmo. É Realmente, desesperador. Quem passou descreve. por isso, né? Descreve, né? Isso, é aquela sensação que vai morrer, dá muita taquicardia, ela vai ficando sem ar, a mão dela treme, formiga, fica gelada. Na pandemia teve vários casos, né? Inclusive aqui em Maringá teve um conhecido nosso que ele na pandemia ele ficou com medo de sair de casa, né? Se trancou na sua casa, não ia para mais lugar nenhum, não ia trabalhar e acabou morrendo de ataque cardíaco. Aquilo que você falou, vai acelerando, né? Os batimentos e ele acabou falecendo, porque ele tinha medo de sair e contrair o vírus, né? Contrair o vírus da Covid. Então é muito sério para quem está nos assistindo, né? Procure um profissional, que nem ela falou, um psiquiatra, um psicólogo, né? Que são profissionais da saúde, que cuidam da saúde mental, porque é muito sério, né, Jaqueline? Isso, é muito sério. E aí, como eu disse, o nosso cérebro não sabe o que é real e o que é imaginário. Olha. Aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto, é aquilo que eu atraio para minha vida. Tanto que tem vários estudos que comprovam que... Teve um estudo, eu vou contar resumidamente, tá? Foi feito um experimento onde foi cortado o braço da pessoa. Sim. E aí foi vendado os olhos dela. E aí começou aí foi colocado um barulho de gotas de sangue caindo. Sim. E aí foi feito um corte, só que o corte que foi feito no braço dela foi muito raso, nem estava saindo sangue. Só que pelo cérebro dela acreditar que era o sangue dela que estava caindo, a pessoa faleceu. Nossa. Olha o poder da nossa mente. Meu Deus. Então, assim, a gente precisa muito... Aí, por que é tão importante a pessoa que sofre com transtorno de ansiedade e depressão buscar uma ajuda profissional? Porque... ela pode acabar... Porque assim, o cérebro dela acaba acreditando em coisas irreais, em coisas que não existem. Então ela pode, que nem nesse caso que você citou, a pessoa acreditava, tinha medo e atraiu o medo. Acabou vivendo aquilo. Pensamentos negativos atraem também, né? Coisas ruins para a vida. Atrai. É muito sério. Isso, porque assim, ó, aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto, Sim. o universo entende que é aquilo que eu quero para minha vida. Olha só. Então, quando eu tô focada nos meus medos, eu vivo os meus medos. O Jung tem uma frase que ele diz: enquanto você não se tornar consciente, o inconsciente vai dirigir a sua vida e você vai chamar isso de destino. Olha. E aí é sobre essa questão. Se você não tá vivendo os seus sonhos, você tá vivendo seus medos. Então, tem muita gente se apegando também com essa questão das notícias, noticiário, ficam ali todos os dias vendo notícias não assista. ruins, né? Corta da vida de vocês, porque tudo aquilo porque o nosso cérebro é totalmente influenciável. Então, se eu fico vendo notícia catastrófica de morte, eu vou criar medo. Aí eu vou ter pânico, eu não vou querer sair na rua, vou ter medo de ir no shopping, porque eu fico vendo notícia que teve tiroteio, que acidente, vou ter medo de andar de carro, porque eu fico vendo notícias ruins. Sim. Então a gente precisa tomar cuidado com tudo, com aquilo que eu assisto, com o que eu escuto, as músicas que eu escuto, os ambientes que eu frequento, as pessoas que eu convivo. Por isso que a questão da mídia é muito sério, né? Porque na época da pandemia era todos os dias passando coisas ruins, né? Então as pessoas absorveram muito isso. Então, aquilo que você falou, tem que deixar de lado e fazer outras coisas, né? Meditar na palavra de Deus, que é muito importante, né? E é isso daí, procurar uma ajuda se caso realmente estiver com esses sintomas, né, de depressão. E o que você falaria para os nossos telespectadores, Jaqueline, que estão passando, ou tem algum familiar que está passando por este problema, que é muito recorrente hoje em dia? Você tem alguma criança, né, que você conhece, um próprio filho. Então, deixa um recadinho para quem está nos assistindo. A coisa mais preciosa que tem na nossa vida é a gente mesmo. Então comece você a cuidar de você. Não tenha vergonha, não é fraqueza precisar de ajuda. Então se você percebe que as coisas estão saindo do controle, peça ajuda de familiares, amigos, de um profissional principalmente. E o nosso cuidado começa por nós mesmos. Então cuide do bem mais precioso que existe, que é você mesmo. Amém. Muito obrigada, Jaqueline, pela sua participação. Que Deus te abençoe grandemente. Amém. Obrigada.
E eu quero agradecer a você que nos acompanhou até este momento. Muito obrigada. Peço para você estar compartilhando este conteúdo em suas redes sociais, nos grupos de WhatsApp. E eu quero também deixar no versículo bíblico, como reflexão para a sua vida, que está escrito lá em Mateus 11:28, que diz assim: Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, que Deus abençoe a nação brasileira. Até o próximo programa. Programa Ponto a Ponto. Viver bem, morar bem, é ser feliz todo dia. Bianchini Imóveis é a felicidade da sua família. A casa dos seus sonhos, aqui você vai encontrar. Bianchini Imóveis, compra, venda, locação, administração e avaliação. Avenida Paraná 1423, em Maringá. Realize o seu sonho, aqui você pode vir pra Bianchini Imóveis.